garantir nossos direitos como consumidores. Não bastasse tudo isso, ele é judoca, piloto de avião, cara esportista ainda. Bom, vamos chamar ele logo, vai, Diguinho. Celso Russomano! Grande Celso Russomano! Prazer recebê-lo. Prazer é meu, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui. Você foi bem tratado no camarim? Por enquanto, sim, mas se tiver algum problema, pode deixar que eu chamo o patrulha do consumidor. Mas por enquanto tá bom para você. Tá bom pra mim. Tá bom pra mim você? também. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, aqui no Danilo. Aê! Agora vamos. Quero, antes de mais nada, agradecer à Rede Record por liberar o Celso Russomano. Muito obrigado. Aliás, a Rede Record, sempre que eu frequentei a emissora aí, todas as vezes que eu fui muito bem tratado. Muito obrigado por liberar aí essa estrela da casa e muito obrigado, viu, Rede Record? Conte sempre comigo, tá bom? Agora, quero dizer o seguinte, vamos falar da sua trajetória na TV, na Câmara. Tem muita coisa para falar a seu respeito, eu nem sei se uma entrevista só dá. Vamos começar falando da Patrulha do Consumidor, então. Nesse período de pandemia, como é que tá as coisas? Ainda tem muito consumidor sendo enganado, Nossa. mesmo com um monte de loja fechada? Eu acho que agora a situação é que complicou, né? Porque as pessoas acabam comprando pela internet e acreditam que é um terreno seguro. E de seguro, as redes sociais e a internet não tem absolutamente nada. Eu sempre digo para as pessoas, olha, Danilo, vai comprar pela internet, veja de quem você está comprando, dá uma levantada na loja, vê se tem estrutura. Tem muito golpe. Vê se ela tem endereço fixo, porque a tela é virtual, você concorda? Uhum. Então eu posso chegar numa loja, tirar um monte de fotos de aparelhos eletrônicos. Falar que é minha. Falar exatamente, falar que é minha e aí posto numa rede social e saio vendendo. E as pessoas acabam acreditando. O brasileiro é um povo de muito boa fé, né? É um povo Mas é engraçado, que não vê porque maldade nas coisas. Ao mesmo tempo, o brasileiro se acha tão esperto e, ao mesmo tempo, é o povo que mais cai em golpe. Exatamente. E são milhares e milhares de denúncias que a gente recebe por dia e sempre naquela mesma linha, né? Vai comprar, acha um preço mais barato, quer pagar um pouquinho menos e acaba sendo vítima de golpe. Então, por exemplo, iPhone que é sonho de consumo de muita gente, o cara entra numa rede social, vê lá o Instagram, né? Aí olha só como é que funciona o golpe. Eles geralmente usam artistas, né? O que eles fazem? Eles entram em contato com a assessoria do artista e mandam um presente para o artista, geralmente um iPhone zerinho, novinho, e pedem para que o artista abra na presença da câmera, que grave aquela história toda e diga que recebeu no prazo, etc. Mas as pessoas não sabem que aquele artista às vezes está recebendo um cachê além do produto. Eles usam muito artista para dar golpe. Porque eles querem dar credibilidade pro golpe. Você se deparou com muitos casos assim? Nossa, um monte. A Patrulha do Consumidor a gente vive mostrando aí o uso indevido dos artistas e aí as pessoas veem que tem um artista falando, então eu posso confiar nessa empresa. E vão comprando, e vão comprando, e vão comprando. E tem gente que abusa da compra, né? Não compra um iPhone, compra 5, 10, põe 40 mil reais na conta do estelionatário. Aí qual a desconfiança que você tem que ter? Bom, primeiro, se você vai comprar pela internet, paga no cartão de crédito. Paga parcelado. Porque se você vê que é golpe e não recebe, você susta o pagamento. Suspende. Né? Suspende o pagamento. Agora, se você vai comprar no boleto, e geralmente esse boleto está em nome de pessoa física ou vai depositar na conta de uma pessoa física, não é nem o nome da empresa, não está na hora de você desconfiar Armadilha. do que você está fazendo? Agora, e nesse período de pandemia, onde as pessoas estão perdendo suas empresas, estão perdendo seus estabelecimentos, estão perdendo sua fonte de renda, as pessoas estão adquirindo novas necessidades e às vezes elas não têm o dinheiro para adquirir, às vezes medicamento, às vezes álcool em gel, às vezes é máscara, remédio.
Tem gente que é tão canalha que se aproveita desse momento para dar golpe? Se aproveita. Você se deparou com um caso de um lote enorme de equipamento cirúrgico, não é? Foi. Na verdade, a gente recebeu uma denúncia. Olha só como são as coisas. Uma caixa de máscaras cirúrgicas, com 50 máscaras, antes da pandemia, custava R$ 8,00 de venda ao consumidor. R$ 8,00. E aí nós recebemos uma denúncia que estavam vendendo a caixa de máscaras a R$ 400,00. Aí nós fomos para lá. E descobrimos durante a fiscalização que o fornecedor, que era o distribuidor, um distribuidor de medicamentos, um grande distribuidor de medicamentos, estava vendendo a caixa a 260 e poucos reais. Ele também estava... Então estava todo mundo como é que se diz? Na linha de consumo, né, se aproveitando da situação. Aí nós fizemos uma fiscalização no local e de lá fomos para a distribuidora. Nós apreendemos 218 mil máscaras a preço abusivo, que foram doadas para o SUS. Todas elas foram doadas para o SUS, por prática abusiva. Num caso como esse, o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, assim como a polícia, que também tem uma estrutura no Código de Defesa do Consumidor, que é a parte penal, pode fazer a apreensão do produto e entregar, colocar à disposição do juízo. E, no caso aí, a juíza que estava à frente desse processo, né, a gente fez a solicitação, destinou para o SUS, que estava precisando de máscaras ali na cidade de Arujá, onde foi feita a apreensão, e a cidade ficou com máscara para usar durante a pandemia inteira. Vamos ver um trechinho dessa entrevista, que não é uma entrevista dessa matéria, vamos lá. Você está vendendo máscara sob encomenda? Sob encomenda, sim. A quanto? R$ 447,00 a caixa com 50 unidades. Nós recebemos uma denúncia, está aqui nessa nota fiscal, de venda de máscara a preço abusivo. Bom, nós conversamos com o Ricardo, que é o gerente da logística aqui da Supermed. Explicamos para ele que existe crime contra a ordem tributária e ganho ilícito, o que caracteriza crime contra a economia popular. Bom, vocês estão vendo agora aí a quantidade de máscaras que foram apreendidas aqui pelo PROCON e pela Polícia Civil. Caramba, os caras se aproveitam de um momento como esse para tirar Não é vantagem. só isso, viu, Danilo? O que mais dá dó é não só o álcool gel, a máscara para proteção, mas o medicamento. Nós pegamos denúncia de medicamentos vendidos com 1000% de lucro em cima. Caramba, então, por exemplo, cara. Um medicamento que custa em média R$ 3, R$ 4,00, vendido a R$ 20, R$ 21,00. Esse tipo de coisa é de quem não tem um pingo de escrúpulo, né? Não. E não vê que um dia isso pode acontecer com alguém da sua família, ou com ele mesmo, né? Então, é um assunto que tem que ser discutido. Eu vou começar a discutir de novo o sobrepreço dos remédios nas farmácias pelo Brasil. Sacanagem, porque o cara, primeiro, o cara já está lucrando, porque ele lucrava vendendo pelo preço de mercado. Ele se aproveita de uma situação que as pessoas estão em calamidade, precisando, para tentar lucrar fora da curva, mulher. É o famoso espertalhão, né? Então, a gente, ao longo dessa pandemia, a gente começou a analisar o que seria prática abusiva, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece a prática abusiva, mas não diz qual é o quantitativo para essa prática. E o que nós começamos a ver, olhando as notas fiscais anteriores à pandemia, era uma margem de lucro entre 30% e 35%. Então, nós tiramos isso como meta, né, para a gente entender o que estava acontecendo depois da pandemia. E a gente encontrou todo tipo de abusividade, 50%, 100% de margem de lucro, né? Então, não tinha outra forma a não ser a gente ir para cima dos estabelecimentos comerciais e fiscalizar. Agora, o seu trabalho aí defendendo o consumidor não é só com relação ao preço. Você também fiscaliza as condições dos estabelecimentos. Vamos ver aqui, você em uma padaria a gente conversa. Olha, meu Deus do céu. Ô, Israel, como é que você pode fazer pão numa sujeira dessa, Israel? Não, mas isso aí Olha aí, isso daqui. Quando você assa o pão, ele fica desse jeito mesmo. E você não limpa esses armários, não limpa nada? Olha aqui, ó. Mas aqui agora eu tô parado, não tô trabalhando.
E esse cheiro de pão? Olha aqui, Israel, olha isso daqui. Como é que você pode fabricar pão aqui, Israel? Não pode trabalhar desse jeito que está aqui, não pode. A gente está aqui por um único motivo, pela falta de higiene. Foi por esse motivo que foi feita a denúncia. Quem fez a denúncia disse que, infelizmente, encontrou insetos nos pães que estão vendidos aqui. Claro que tem insetos, por conta da falta de higiene. Caramba, cara. Ô, Celso, você se deparou com muitos casos como esse, que o restaurante é bonito e limpo, onde o consumidor consome, mas lá no bastidor onde a comida é feita é uma porcaria. Por isso que a gente colocou na legislação o direito do consumidor de você pedir para visitar a cozinha. Isso aí não tinha antes na legislação? Não, lá atrás não tinha, lá atrás não tinha. E quando você vai num restaurante, quando você entra num supermercado, mesmo que você não está trabalhando, o pessoal já começa a te xingar? O dono do mercado aparece, sai daqui, Celso. Não, mas eu só vim comprar minhas coisas. Você entra no restaurante, já veio o dono, sai daqui, vai embora. Não, eu só quero comer bife com batata, gente. Xingar não, mas as pessoas perguntam assim, não, tá tendo algum problema aqui? Você já tem medo, já. Isso é bom. Você tá aqui por algum problema? Isso Alguém é fez bom, alguma denúncia? Isso é bom ser você, velho. Você deve receber, assim, o melhor prato do restaurante. Pode ser naquela padaria, eu tenho certeza que o seu pão não vai ter inseto. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tudo. Daniel, o cara bote na raiva também, né? Ah, ele é quem vem. Ah, vamos ver, então. Ele vai encontrar. Na China eu comi pão com inseto, mas era gourmet, era mais caro. Mas ali é para vender com inseto, Isso. né? Pois é, eu estava uma vez, fui fazer uma blitz no aeroporto de Congonhas, porque a gente tinha denúncias dessa comida servida a bordo, né? Hoje em dia já nem serve mais, mas naquela época servia comida a bordo, e de que pessoas estavam contraindo hepatite por conta de contaminação com a comida servida a bordo. Então eu avisei o aeroporto de Congonhas que a gente ia fazer uma fiscalização. Então eles foram avisados. Antes de você continuar, deixa eu abrir um parênteses. Como que você recebe uma denúncia dessa? Eu recebo, em média, mais de 1000 denúncias por dia nas minhas redes sociais, Geralmente é ex-funcionário, geralmente é consumidor que foi prejudicado. Consumidor. Concorrente que quer ferrar o cara do lado. Eu nem recebo denúncia de concorrente. Geralmente é consumidor. Se a pessoa é uma pessoa física, é consumidor, e a história dela, né, é uma história que eu vejo que é séria, e a gente toca para frente. Esse é o seu filtro. Esse é o meu filtro. E aí você foi lá na companhia aérea. E nós fomos no aeroporto. Aí fiscalizamos o aeroporto, aí eu entrei no restaurante, né, que faz essa comida servida a bordo, né, e estava todo mundo arrumadinho, tudo arrumado, tá? Eu já tinha avisado que eu ia lá, mas a gente avisa e mesmo assim a gente pega as coisas erradas. Quando aquele comerciante está fazendo errado, ele, por mais que ele tenta consertar para receber uma fiscalização, ele vai deixar alguma coisa errada. E aí, no meio da fiscalização, eu, passando pelos locais, eu vi que o pessoal estava com touquinha, sabe? Novinha, todas as touquinhas novinhas, com luva. Aí eu fui ver, estava um sabonete antibacteriano. Tava tudo perfeito. Novinho, tudo novinho ali, coisa que não estava sendo usada. A ONU visitando a União Soviética. Tava tudo funcionando nos anos 80. Chegou lá, tá tudo ótimo. Pois é, exatamente, aquelas inspeções que eram feitas na questão das armas nucleares. Bom, mas aí, no meio da fiscalização no restaurante, eu pergunto, eu andando, recebo um pedacinho de papel na mão. Aí foi de um funcionário. Aí foi. Aí estava escrito assim: visite as câmaras frias no subsolo do aeroporto. Aí terminou a fiscalização no restaurante, estava tudo organizado. Eu pego e digo para o diretor assim: eu quero descer nas câmaras frias. Como? Câmaras frias? Aonde? Lá no subsolo, eu falei. Ah, tá. Então vamos, não sei o que lá. Aí ele apertava o elevador não vinha. E apertava o elevador não vinha. Que da hora. Quer saber de um negócio? Nós não vamos de elevador, nós vamos de escada mesmo, né? Eu desci uns 5 andares para chegar no subsolo, 4 ou 5 andares, e cheguei no subsolo e encontrei uma imundície. Sabe aqueles ovinhos de codorna que eram servidos na comida a bordo? Tinha sacos assim de 30 quilos, aí com um pouco de ovinho assim podre, preto já. Eles separavam aquilo, lavavam na torneira os que estavam branquinhos e colocavam na comida. E aí barata espalhada por todo lugar. Era até ovo de barata. Eu fui obrigado, junto com a vigilância sanitária, a destruir mais de 500 quilos de alimento.
E como a gente destrói alimento? Hoje em dia a gente usa água sanitária. Naquela época a gente usava creolina. Mandei comprar creolina e jogava no lixo e jogava creolina em cima. Porque você acredita que tem a capacidade, tem gente que tem a capacidade de depois pega do lixo e põe de novo para consumir? Não, porque já era lixo aquilo. Porque você já descreveu o lixo. E eles já põem o lixo na comida. Aí eu subo para o restaurante, para a parte de atendimento ao público, e aí a vigilância sanitária já fazendo auto de infração, aí vem o executivo da Volkswagen e diz assim, ô Celso, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nós vamos fazer uma fiscalização. Ele falou, mas você está feliz com o que você está vendo? Eu falei, não estou nem um pouco feliz. Então vem aqui no meu prato que você vai ficar mais infeliz ainda. Eu falei, o quê? Cheguei no prato, tinha uma baratinha pequenininha morta no prato dele, assim. Aí eu falei, não tem jeito, sabe? Aí tivemos que interditar para que eles pudessem voltar a servir a comida a bordo, que todo mundo pensa que é a companhia aérea, mas não é, a comissaria é o restaurante que é a comissaria que fica no aeroporto, que serve para todas as companhias, não tem nada É um serviço que serve as companhias aéreas, o serviço terceirizado. Fala, Roger. Danilo? Olá. Eu tenho uma história engraçada, a gente viajando, e num posto de gasolina, essas comidas de estrada, daí tinha um bichinho na minha salada. Daí eu fui reclamar lá com o cara, ó, tem um bichinho aqui e tal. O cara falou, não é um bichinho. Não, é bichinho, não é bichinho, é bichinho. O cara falou, não é, isso é o esterco que eles põem na plantação. Essa crucifica. Que bom. Ó, aí você ficou tranquilo. Você falou, então tudo bem. Então tudo bem. Muito bem. O Roger deve ter bastante experiência, porque quem faz shows viajando pelo Brasil, né, encontra de tudo no meio do caminho. Passa mal. Tudo. Vamos ver aqui você com uma senhora no mecânico. Ela tem que me pagar os 800 reais. Nós vamos resolver. Aqui não funciona assim, não. Deixa eu conversar. Perdi serviço pelos danos morais, eu vou te dar 600 reais e estou te dando a mais. Ela vai te dar os 800 reais, você arruma o carro para ela sair com o carro andando. Aí tá certo, mas era pra ter feito a tempo. Dá essas moedas aí, mulher, pra Deus te abençoar. Eu tive danos, porque se eu for na justiça, você vai perder, sabe por quê? Não se faz isso com os consumidores, não. Vou te dar 100 e 20 só porque eu sei o que então dá mais 100 aí, que eu vou dar 100 pro Celso. Tá vendo? Não. Vou dar 100 pro Celso. Não precisa dar nada. Esse caso é recente, você vê que você está com a proteção lá, com a proteção com a viseira para distanciamento social e tal, mas era uma mulher que estava sendo enrolada pelo mecânico. Então, esse carro já estava 8 meses na oficina e ele fez um orçamento e no meio do caminho ele mudou o orçamento. É importante dizer o seguinte, o orçamento foi feito, foi aprovado pelo consumidor, ele não pode ser mudado no meio do caminho. Então, se o mecânico te der um orçamento, ele tem que dar por escrito e vai valer aquele valor. Se no meio do caminho ele encontrar algum outro problema, ele tem que pedir autorização para o consumidor para mexer ou para suplementar aquele orçamento, senão ele não pode. Ele tem que justificar, né? Não, e ele fez, primeiro cobrou um valor, depois era 1.700, se eu não me engano, e depois ele colocou mais um valor em cima e ela ficou revoltada e o carro ficou 8 meses lá. Um dia eu fui lá buscar o carro com ela, aí ele faz aquela confusão toda, etc e tal, né? Depois que a matéria foi pro ar, ele ligou para mim, puxa vida, acabou comigo. Eu falei, mas você fica fazendo gozação, em vez de tratar o negócio sério, de maneira séria, você fica fazendo gozação, a culpa é minha? Agora, você sabe por que o Batman usa máscara? O Batman usa máscara porque senão quando ele sai na rua ele não vai ter paz. Toda hora vão falar, Batman, você é o Batman? Então corta a grama do jardim lá, você não é um herói e tal. Você não tem problema? Você consegue sair na rua sem ninguém pedir para você resolver problema? Não. Alguém chega e fala, gosto de você, e só, em vez de falar, gosto de você, mas me ajuda também a resolver isso aqui. Não, sempre as pessoas me abordam e eu levo na boa. Me abordam pedindo ajuda e eu já troco o telefone e peço para a pessoa mandar denúncia. Eu levo na boa, porque você é uma pessoa pública, Danilo. Se você não tratar as pessoas com carinho, as pessoas te veem pela televisão. Se você é diferente do que você se mostra... E a gente conhece alguns artistas, não vou citar nomes aqui, que agem dessa forma. Isso é muito triste, porque a pessoa imagina, você entra na casa dela, invade a casa, por exemplo. Nós estamos invadindo o quarto das pessoas nesse horário.
né? O que será que estão fazendo lá? O que será que estão fazendo no lá? quarto, depende, né? Às vezes. Será que estão tem fazendo? Cada uma que tá aprontando, né? Eu fazia um programa... Vocês sabem disso, Eu fazia um né? programa de final de noite imaginando algumas coisas. que só entrava nesse horário teu. viu? Imagina o que não tá... O que já não fizeram olhando sua cara, Celso. Pois é. E aí você tem que dar o mesmo carinho que a pessoa espera de você. Então, não Principalmente- existe algum lugar que eu vá sem uma abordagem de alguém dizendo, puxa vida, parece que foi Deus que te colocou no meu caminho e eu preciso de você. Aí, Falando em receber carinho, vamos ver o Celso recebendo um carinho legal aí, ó. Eu sou representante de gente decente, de gente que não faz as coisas corretas, eu não sou. Você é um tanto quanto aquele que você representa. O senhor está me desrespeitando, tá? Como deputado. O senhor é deputado ou é repórter? Vem aqui fora. O senhor é repórter? Vem aqui fora que eu vou te dar voz de prisão. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Você vai ver. Você vai ver. Vou chamar a polícia. Acende essa merda aí. Não, acende agora. Acende essa merda aí. Quem é você? Acende agora, Daniela. 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 Para com isso. Vem cá. Vem aqui fora. Belo carinho. essa matéria aí tem alguns milhões. Doeu? Acertou Olha, em cheio? Você sabe por que não doeu? Porque eu pratico muito esporte. Mas se eu não tivesse um abdômen bom, eu acho que tinha doído muito. Né? Ele deu na pra boca valer. do estômago. Deu pra valer. Qual que era essa treta aí? Esse é um senhor que foi delegado de polícia. Primeiro foi oficial da Polícia Militar, prestou concurso para delegado, foi delegado de polícia, foi colocado na rua a bem do serviço público e ele tinha uma escola de formação de seguranças, né? Armados, né? E desses guardas para banco, etc. e tal. E ele... esse curso não estava autorizado pela Polícia Federal. Então, ele vendia o curso e não podia entregar o diploma porque não tinha como registrar o diploma na Polícia Federal porque a escola dele estava irregular. Entendi. E aí, são 2 consumidores que me acompanham nessa reportagem e a consumidora já estava 2 anos esperando o certificado. Pagou, ele prometeu e não entregou o certificado. O pior é que o certificado, ele tem que ser revalidado cada 2 anos. Então, já tinha perdido a validade e ela não tinha recebido ainda o certificado. E ele se recusava a entregar, e aí ele parte para agressão. Mas tive ele que poderia levar... ter te dado um tiro, você não ficou com medo, não? Tudo pode acontecer na rua, você sabe disso. Qual foi né? o pior embate que você já teve? Que você sofreu uma agressão ou ameaça de morte? Na porta do meu escritório a gente tomou bastante tiros uma vez. Tiro? É. Tô louco. Dentro do túnel 9 de julho, isso faz muitos anos Tiro atrás. Também? Aí já tomei facada, serrotada, paulada, soco. Nossa. Um monte de outras coisas. Acontece. Para de gravar, Celso, pelo amor de Deus, para. Nossa, é o Jason. Ele não... Ele sobreviveu a tudo. É o Jason. São quantos anos trabalhando com o direito do consumidor? Desde 1990, né? 30 anos. Você se interessou por esse caso? Porque você fazia outro tipo de jornalismo. Na verdade, eu fazia variedades, né? O que você faz, né? Que é muito legal. E era um programa bem descontraído, bem à vontade. Vamos ver um brincando trecho com as aqui, cadê? pessoas. Esta é a Paulistinha que está fazendo sucesso aqui no Rio de Janeiro. Kátia Dias para vocês, a gata da cidade do Rio. E que gatinha, olha só. Oh, legal. Ali passou o direito do consumidor, estava aprovado, esse tinha o selo direito. Bom, vamos considerar algumas coisas. Primeiro, eu era solteiro. Claro. Né? Então, eu podia ter Segundo era liberdade. carnaval. Segundo- Carnaval pode Então, tudo. se você no carnaval não brinca, não tem graça nenhuma. Você não vai entrevistar as pessoas duro, né? Mas isso aí era o Scala, que é onde tinha os grandes bailes de carnaval na década de 80. Eu lembro. E aí eu fazia entrevista, brincava com as meninas e etc e tal. E você sabe que na minha campanha, numa das campanhas minhas para prefeito, divulgaram essas imagens aí, querendo... Tipo, adversário divulgou, olha o que ele fazia. Alguma coisa assim. Olha que horror, olha ele com uma gostosa aqui no carnaval, veja só que... Aí eu até falei na época, aí, o pessoal tá fazendo... Isso com o Dória, só que tinha mais de uma lá. E aí? Bom, mas eu digo pro pessoal, vocês estão me colocando nessa situação porque vocês querem
vocês querem, na verdade, ficar no meu lugar, né? É óbvio. Nossa, que coisa. Olha, eu era jovem, era carnaval, eu tava lá num baile entrevistando uma gostosa. Olha, Não, que coisa horrível. Eu não nego o meu passado, eu não escondo o meu passado. O meu passado é um passado de jornalismo na televisão, na rádio, nas rádios, nos jornais. Boa. Eu não vou negar o que eu fiz. O que eu fiz é público, tá aí. Quem quiser assistir, seja bem-vindo. Aliás, falando nisso, eu quero assistir isso aqui agora. Tá bem pra você? Tá bem pra senhora? Estando bem para ambas as partes, Celso Russomano, aqui, agora. Mas que Com direito à tropeção. Não, eu não vou admitir. Desculpa, Celso, eu não vou admitir isso aqui, porque é o seguinte. Eu coloquei um VT... Bom, primeiro, essa aqui era a minha casa, né, Exato. naquela época, né? Eu tava no SBT naquela Mas eu não época. vou admitir, porque eu coloquei isso para registro, porque é um momento da carreira do Celso. E vocês estão rindo porque ele caiu. É muito legal, né? Vocês estão rindo porque ele caiu. É muito maneiro. Eu vou pedir para passar de novo para que vocês não deem risada. Não deem risada, por favor. não deem Pra manter a risada. seriedade. Põe de novo. Estando bem para ambas as partes, Celso Russomano, aqui, agora. Mas que Não, eu pedi Pô, pra tinha que passar. mostrar até o final. Desculpa. É que eu tava esperando um selinho na Hebe, não no chão. Mas não Que se degrau preocupa, alto, não parece se que caiu no preocupa pulso, porque velho. eu também ganhei selinho da Hebe, pode ter certeza. Machucou? disso. Não machucou. Foi Eu não de cheguei boa. a cair, eu cheguei a tropeçar, mas consegui me segurar ali. Agora, você fazer o jornalismo de variedades, como a gente viu, e de repente focou bastante no direito do consumidor. Que episódio que fez você mudar e falar, não, agora é isso que eu quero fazer? Então, aí começa a minha vida no direito do consumidor, foi quando eu perdi minha primeira esposa por negligência médica num hospital em São Paulo. Ela tinha uma infecção, né? Essa infecção tinha um processo grave, né? De generalização. Ela chegou no hospital chocada, né? Com a pressão em choque, e ela precisava de antibióticos. E a única coisa que ela não teve foi isso. Ela teve quarto com direito à televisão, banheiro, ou seja, uma suíte toda montada, etc. e tal. Mas as médicas que tinham feito atendimento de emergência, uma era equatoriana, outra boliviana, as duas estavam no Brasil para fazer um curso, não tinham autorização para exercer a medicina. Era particular? Era particular. Hospital particular. E não estavam preparadas para atendimento em pronto-socorro e resolveram fazer a internação sem verificar a situação que ela se encontrava. Ela tinha um quadro de infecção grave no sangue, né? Eu já tinha o exame de sangue, e elas disseram, não, vamos interná-la e colocá-la no soro e vamos aguardar, né, a evolução do caso para depois a gente ver o que vai fazer. Dizendo assim, olha, era um sábado, vamos esperar até segunda-feira. Que aí chegam os médicos E aí os médicos vão ver o que está acontecendo, porque elas não tinham competência para resolver o problema. Só que em 5 horas ela foi a óbito. E a partir daí, Danilo, é que eu começo a mudei minha vida, né? Era um programa de variedades, eu pedi autorização para os patrocinadores, que eu tinha muitos patrocinadores no programa, que era o Circuito Night and Day. E aí eu pedi autorização para eles para fazer algumas denúncias. Começou com o caso da minha mulher, depois tivemos mais 20 denúncias no mesmo hospital. E aí não parou mais na minha vida. E eu, como era formado em Direito também, eu comecei a usar o direito para ajudar as pessoas e o jornalismo, ou seja, a facilidade que eu tinha com a câmera para fazer as denúncias e colocar no ar. E foi logo depois disso que o SBT me chamou. E a primeira reportagem que eu fiz aqui para o SBT foi das mães de aluguel, que são essas senhoras que ficam nos semáforos, que alugam crianças nas comunidades, crianças pequenas, para ficar pedindo esmola. Tem até hoje. Tem. Vamos ver aqui o Celso no Aqui Agora, já que a gente falou. Esse é o caso do Enio. Eu vim doar sangue de livre e espontânea vontade, como faço, com uma certa constância, vamos dizer assim, né? E, quando não foi minha surpresa, quando no dia do resultado, que eu vim buscar o resultado do meu exame, constatou que eu tinha sífilis, e hepatite. Constataram que você não tinha nada? Absolutamente nada. Então você acha que trocaram sangue? Sem dúvida alguma. Como é que foi? O que aconteceu exatamente com eles? Olha, o caso de Juliana começou na segunda-feira passada, dia 17. A criança deu entrada no centro clínico da Intermédica São Camilo às 17 horas,
certo? O doutor Wilson pediu o exame da criança e a criança foi para o laboratório e ficou por mais de 3 horas sem atendimento. Vocês estão evidenciando o problema na TVS, com aquele programinha que vocês têm? Programinha? Eu acho. Porque Ou isso é hospitalzinho. Não, aqui não tem nada Ou a ver com... intermediquinha. Não tem nada. Não, é essa a situação. Tá vendo? Isso daqui devia ser fechado. Fechado. Você fala na lata. Cara, você ali tá a cara dos meus tios. Por quê? Não, eu tenho 2 tios. Um já faleceu, mas é só uma observação que você parece muito meu tio Amauri e meu tio Zé. Só falando, não tem nada, só observação. Bom, então ele Parece muito. Então, minha mãe tá assistindo. Mãe, não parece o tio Zé? E um pouco o tio Mauri, não lembra? Liga pra ela e pergunta, velho. Fala depois em casa, né? No programa, velho. Falar aqui, gastar tempo é dinheiro. Mas eu acho... Minha mãe tá vendo, não parece, mãe? Você virou, então eles são dos meus, né? São briguentos. Ô, Celso, eu quero te agradecer. A gente tem tanta história pra contar, mas eu vou pedir então que você volte em breve. Com prazer. Quem sabe agora, da próxima vez, com certeza, quem sabe não, com certeza com plateia, em um outro momento onde as coisas voltem ao normal. Quero agradecer você e mais uma vez, obrigado à Record por liberar o Celso Russomano. E antes de sair, só eu preciso perguntar, vai se candidatar a prefeito de novo? Estou pensando seriamente, né? Porque governar a cidade de São Paulo é um desafio e é um desafio para andar pelas ruas, né? Não adianta ficar no gabinete. Você tem que ir para as ruas para mostrar para ver o que está acontecendo e para mostrar o que você pode fazer. Muito bem. Estou pensando nisso, ainda não decidi. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Voltamos já já! No próximo bloco, tem Pegando as Manhas com o Dr. Bactéria.